Cara, olha essa cena. Essa cena é de um dos melhores animes desse ano e eu nem tô brincando. Todos os anos animes são lançados e muitos animes acabam passando por baixo do radar da grande população. Temos aqueles destaques que sempre são muito comentados e outros que acabam ficando nos canteios, quietinhos, mas às vezes eles são muito incríveis e às vezes superiores aos que a gente assistiu. Por isso vamos falar hoje sobre um anime secreto, o anime secretamente maravilhoso, talvez o melhor de 2024. Depois da vinheta. Estamos falando aqui de Train to the End of the World, ou, se você quiser, Shumatsu Toren Doko Eiku. Basicamente, o trem para o fim do mundo, ou o trem pro infinito, pra onde que ele tá indo, e, enfim, coisas relacionadas a isso. Mas qual que é a história desse negócio, Guto? Por que que é tão bom? Eu já tenho que adiantar pra você que é um anime de maluco. É um anime completamente insano e dentro da entrelinha da insanidade, muitas vezes você encontra várias respostas pra vida. Encontra respostas pra perguntas que às vezes você nem mesmo se fez, mas como você acabou se encontrando com elas, isso ajuda a esclarecer o que você poderia vir a pensar. Insanidade? Talvez. É um anime de umas temporadas anteriores com apenas 12 episódios. É um anime completamente original, ou seja, não teve base em livros, em novels, em mangá, em nada, né? Então quando eu digo que ele é um melhor de 24, talvez, possivelmente, são da lista dos originais, porque afinal de contas eu tô completamente vendido. Ganho por Dandadan, né? E pra mim, dos que começaram esse ano, é o melhor desse ano, né? Porque tem Frieren na briga e tudo mais. Mas voltando pra Shumatsu Train, qual que é a história? Tudo começa quando uma garota do interior estava indo pra Ikebukuro, um dos bairros ali de Tóquio, e quando ela chega naquela região, ela é a 77777 pessoa a entrar naquele lugar. Eu não sei qual que é o número, 77.070, blá 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 blá. E por ser essa pessoa, ela está ali selecionada para apertar o botão que traria a nova tecnologia para esse mundo, a tecnologia do 7G. O rapaz ali relacionado à divulgação dessa tecnologia nos explica, né, que o mundo criou aí, a gente tava no 5G, aí depois criaram o 6G e do Japão não foi um grande expoente nessa tecnologia, mas o 7G está para mudar tudo, porque o 7G vai fazer uma conexão mental com as pessoas. Você vai conseguir pensar no que você precisa falar para uma outra pessoa e essa mensagem vai chegar, sem ser necessário qualquer tipo de dispositivo. É uma tecnologia realmente revolucionária para integrar a sociedade. Mas as coisas não saem como esperado. A partir do momento que ela, a Yoka, aperta o botãozinho do 7G, coisas esquisitas acontecem. Você começa a ver a animação distorcendo, ganhando outro estilo de direção de arte e basicamente sendo completamente alterada. Mas não foi apenas aquela região, não foi apenas a animação que foi alterada, todo o planeta Terra mudou. Foi completamente desconfigurado a partir do momento em que a tecnologia 7G surgiu. 2年前のあの日を境に、世の中は全然変わってしまった。 Isso nos traz a região principal de onde começa a história. Vamos pro interior do Japão, chegamos em Agano. Nessa região nos é contado ali a história, o que aconteceu pós o incidente do 7G, que já faz 2 anos que isso ocorreu. Nessa cidade, todas as pessoas se tornaram animais. É. 距離だけじゃなく、人も生き物も全然変わってしまった。 Todas as pessoas daquela cidade que estavam ali vivendo tranquilamente, fazendo seus trabalhos, vivendo suas vidas, de repente se tornaram bichos. Um bicho herbívoro, um bicho carnívoro, um bicho esquisito, um bicho grande, bichos que até mesmo foram extintos, todos eles se tornaram animais, menos os jovens. Só que a partir do momento que você faz 21 anos e 3 meses, você se transforma também em um bicho daqueles. E as protagonistas da história, o grupo principal de garotas, ainda não atingiu essa idade, então ainda são seres humanos. E vemos ali no começo, eles
eles interagindo com as pessoas da cidade que são animais e a questão que é levantada. A Chizuru, uma das garotas desse grupo que acaba agindo como força motriz e levando toda a galera, quer ir pra Tóquio, quer ir pra Ikebukuro e encontrar a Yoka. Afinal de contas, ela teria ido no passado, naquele momento que a gente, né, os personagens não viram, mas a gente viu que ela apertou o botão de 7G, ela foi pra Ikebukuro depois de uma briga que teve com a Chizuru. Ficou uma situação muito mal ali, não tava bem explicado, os sentimentos foram muito misturados e tem alguma coisa muito mal resolvida e o mundo tá completamente revirado. As pessoas estão aí sobrevivendo, mas ela se preocupa muito com a amiga que está distante, tanto por conta dos seus sentimentos mal resolvidos, quanto por conta dos sentimentos que ela tem por ela. それっきりヨーカとは会ってない。会えないでいるし、見つけられないでいる。 E então, depois da gente ver um pouco esse núcleo da cidade, a Chizuru entra no trem e decide ir sozinha para Ikebukuro procurar a Yoka, mas as outras amigas acabam acompanhando nessa jornada. E aí começa uma das jornadas mais insanas que você pode imaginar, porque elas vão parando em várias estações, né? São 20 e tantas ou 30 e tantas estações entre Agano e Ikebukuro para chegar lá no centrão de Tóquio, e cada uma dessas estações, cada uma dessas regiões foi afetada de uma maneira diferente pelo surgimento do 7G. Especificamente Agano, eles se tornaram animais. Outra cidade, não sei, surgiram os cogumelos que controlam a mente das pessoas. Outra cidade, todo mundo ficou muito pequeno, tá todo mundo do tamanho das miniaturas. Outra cidade, zumbis, todo mundo se tornou zumbi. Outro lugar é uma insanidade atrás de outra. E o jeito que o anime é contado te deixa dentro desse clima. Acho que desde o primeiro episódio, desde o começo do primeiro episódio, por conta do estilo da direção, nos diálogos, você consegue entender que é um anime que vai muito além. Porque não é o diálogo basicão que vai te deixar só contemplativo, o diálogo que vai ser expositivo. Não, é um diálogo bem natural, principalmente quando a gente pensa aqui nas garotas conversando. Elas são realmente adolescentes conversando e elas vão falando e elas têm uma intimidade muito grande uma com a outra. Então uma tá falando, a outra tá reclamando do que ela tá falando e tá brigando, aí uma outra manda uma tréplica, a outra vai por cima e gera essa situação aqui da amizade, desse núcleo entre elas, enquanto elas vão passando estação por estação por estação por estação. 250円しかない。きつっ。アキラはいくら持ってんのよ。個人情報なので教えません。ちょっと貸してよ。お金の貸し借りはやりません。ケチ。 E você já espera e pode ver qualquer tipo de insanidade que vai acontecer no meio desse caminho, com estilos de arte diferente, com poderes, com magias, com qualquer coisa que você possa imaginar. Afinal de contas, o mundo foi completamente revirado e você não sabe o que vai ter lá pra frente. Só sabemos que Ikebukuro, as coisas são ainda mais diferentes e ainda mais estranhas. Mas tem um ponto aqui que eu até esqueci de comentar, que a Chizuru viu num jornal uma foto que tinha a Yoka aparecendo. Então ela percebe que sua amiga ainda tá lá, deve estar viva, então ela precisa encontrá-la. Mas Guto, afinal de contas, o que esse anime pode ter de interessante, além de ser só uma loucura, vai ser um show de luzes, vai ser, olha só, bizarrices, anime, Japão? Não, eu acho que ele vai muito na contramão até mesmo do que ele aparenta. Geralmente esse tipo de anime, quando tem essa premissa muito insana, você consegue, ou você deveria, ou talvez você consiga, com calma, perceber as entrelinhas e perceber principalmente a mensagem. A gente sempre comenta aqui, quando a gente vai fazer análises mais técnicas sobre a construção de qualquer tipo de roteiro, que temos algumas bases a se cumprir. E uma delas, principalmente, é o argumento. Você surge do argumento. O que é que eu quero contar com essa história? O que eu quero contar com essa história? E depois de ter o que você quer contar com essa história, você começa a soltar as raízes. Essa dúvida do que você vai contar, tendo a resposta do que você realmente quer passar para o espectador, começa a se desmembrar em muitos e muitos significados, em muitas e muitas respostas e muitas outras perguntas que vão ser respondidas pela própria obra. E quando você pensa nesse tipo de coisa que é maluca como esse anime, ela surgiu também de uma pergunta: o que eles querem nos contar? これまでのことは今につながってて、これからのことになるんだよ。いいことも悪いことも。 E em sua essência, eu devo dizer que esse anime tem meio que 3 bases fundamentais para a argumentação, com alguns pesos diferentes, mas em todos os mini núcleos você consegue perceber esse tipo de coisa, que é o que o torna um anime extremamente rico, não só visualmente, narrativamente, mas em mensagem e conseguir tocar o seu coração. Dessas 3 bases, vamos citar aqui, primeiramente, mudança. Mudança é uma coisa que está sempre sendo discutida dentro desse anime.
anime. Seja com algum personagem que vem pra mandar algum tipo de filosofia no meio de uma loucura que ele fala. E você para pra pensar naquela frase dele e fez algum sentido. É um anime em que as coisas começam mudando, certo? O planeta inteiro foi mudado. E como as pessoas reagem a essas mudanças? As pessoas agora estão numa situação de vida diferente. A gente pode até mesmo começar a pensar sobre a representação do que realmente é as pessoas de Agano se tornando animais. Animais que não vão querer sair daquela região. Tivemos algumas pessoas que quiseram sair, o restante ficou ali. E isso só afeta as pessoas mais velhas. Praticamente a gente consegue ver isso como uma mensagem de que as pessoas vão ficando mais velhas, acabam ficando mais acomodadas numa região, enquanto resta a juventude tentar desbravar, tentar encontrar novos caminhos por aí, tirando algumas pessoas que quebram esse padrão e tentam também encontrar essas respostas. Mas o mundo inteiro está mudado. É uma percepção muito curiosa de se pensar o jeito que isso é colocado dentro do anime. Porque às vezes você faz muitas suposições com base no que você viu, com base no que você achou que era, e ele vem subvertendo. Tem uma parte de uma estação que eles param, que é a estação dos cogumelos, né? Em que as pessoas estão sendo controladas mentalmente pelos cogumelos. Os cogumelos querem que as pessoas fiquem ali, os cogumelos estão controlando tudo para que, né, eles consigam se proliferar, e eles estão saindo da cabeça das pessoas para que ele consiga se reproduzir, para que as pessoas não saiam daquela região nunca e fiquem ali todo mundo junto. E durante todo esse episódio, você obviamente vai acompanhando essa narrativa, você vai sendo guiado por ela e, nossa, os cogumelos estão controlando aqui, meio como zumbis, para no final você ter a percepção de que não. Os cogumelos estão ali, mas as pessoas querem ficar ali. As pessoas vêm verbalmente nos dizer, nos contar esse contraste de que elas gostariam que mais pessoas ficassem ali, e elas estão naquela situação, elas estão acomodadas com aquilo, não está sendo incômodo para elas. Elas não querem buscar essa mudança que você espera que elas busquem, porque você, como essa pessoa que está acompanhando esse trem, você vai querendo ter julgamentos sobre os pontos que elas vão parando. こんなクソみたいなノーフューチャー世界で何十年も生きるよりキノコ生やしてハッピーヒッピー&ヒッキーで 1,2 年で死ぬ方が断然いいっつの. E na hora que teve esse do cogumelo, esse plotzinho do episódio, eu comecei a pensar que realmente a gente estava guiado por conta das coisas que a gente já conhece de cultura pop, a acreditar que os cogumelos estavam controlando ali os humanos, mas a gente não parou para realmente perguntar ou perceber ou ver. E tem muitas pessoas que a gente quer guiar nesse caminho de mudança, que você acha que todas as pessoas precisam mudar da mesma proporção que você acredita, da mesma proporção que você vai seguir o mesmo tipo de caminho que você quer, só que elas estão vivendo outra coisa. Elas estão em um outro aspecto. E isso pode ser visto de um ponto de vista negativo, se você é uma pessoa que gosta dessas mudanças, que quer mudar e ela tá ali estagnada, ou o inverso, ela tá vendo você mudar o tempo inteiro, ela só queria permanecer daquela forma, e aí você tem esse embate filosófico colocado não só nessa estação dos cogumelos, mas em muitas e outras estações que são colocadas ali, porque no fim das contas, o mundo tá mudando. Mas mesmo com o mundo mudando, tem uma coisa que precisa permanecer, e um dos temas mais interessantes desse anime todo, que é responsabilidade. Mais pra frente a gente vê toda a questão da responsabilidade até mesmo do 7G, né? Eu tô colocando aqui, tô começando a dar mais detalhes, porque eu não acho que é um tipo de detalhe que acaba estragando a sua história, mas se você quiser realmente assistir o anime, é muito curtinho, vai assistir, depois volta pra cá pra gente conversar sobre isso, debater com mais detalhes, que a gente vai aprofundar daqui pra frente. Mas a responsabilidade é um dos subtemas, um dos temas, na verdade, centrais para toda essa obra. Seja uma responsabilidade maior, gigantesca, como a existência do 7G, que a gente vê depois ali que o mano que tava guiando a Yoka pra apertar o botão, né, o cara, o líder ali, predecessor do 7G, ele não quer que o mundo volte ao normal, porque ele vai ter que lidar com a responsabilidade dele ter sido o criador disso. Tipo, o mundo inteiro foi alterado, as pessoas, muita gente morreu, muita gente deixou de existir da forma como era, foi completamente alterado. Tudo está diferente. E ele não quer voltar atrás porque ele vai ter que lidar com essa responsabilidade. Parece absurdo você parar pra pensar, porque a gente tá vendo numa escala global, mas isso começa a ser aplicado pra cada uma das interações entre as personagens, e nessa parte fica rico demais a história. Porque você começa a ver aquelas garotas não apenas como garotas que são amigas, mas como seres humanos. Na hora que começa a aprofundar sobre a responsabilidade nas ações de interações entre elas, você fica
em choque. A Chizuru mesmo, a personagem que tá ali, né, como protagonista, como líder desse grupo, tentando encontrar a Yoka. Na hora que a gente começa a ver os outros lados da pessoa que ela é, você fica em choque. Eu fiquei muito ou menos olhando, cara, essa é uma pessoa terrível. Tipo, uma pessoa terrível de se lidar por interações de amigos. Tipo, eu não queria mais ser amigo dela. Eu tava antes dentro do trem. Naquele momento eu quis sair. Na hora que começamos a nos debruçar sobre os detalhes daquela personagem. そういうのってなんかもっと特別な人がやることなんじゃないのかなって。ああ、ヨーカのこと別にバカにしてるんじゃないよ。でもなんかものすごい遠いこと話されてる気がして。 Uma personagem que nos é colocada ali no começo, principalmente como uma pessoa que tem essa falta de responsabilidade afetiva, não no sentido de um relacionamento, mas a responsabilidade com amigos. たとえしずるちゃんが悪いこと言ったつもりがなくても、ヨーカちゃんが傷ついたんなら それは悪いことなんじゃないの? No final das contas, a gente tava vendo ali uma pessoa que parecia estar na mesma página que a gente, só que a cabeça dela tava em outro lugar. Ela não tava preocupada com o que ela fez, ela não tava preocupada com o que ela fez e que você acabou sendo atingido, não tava preocupada com o que ela falou e você se sentiu ofendido, afinal de contas, foi você que se sentiu dessa forma. E aí o anime ganha uma outra dimensão que acaba esbarrando no ponto principal de toda essa obra, que é conexão. あのさ、世界が元に戻るってどういう意味？よくわかんないんだけど。言葉通りの意味じゃないの? É uma história que tanto nessa parte das relações entre as personagens, como a relação delas com as estações que elas vão parando, com a relação delas com as pessoas da sua própria cidade e até mesmo com relação ao mundo inteiro, está relacionado a conexões. Seja as conexões principais que a gente vê da Chizuru com a Yoka, que tem que ser resolvida, né, esse mal entendido, ou esse entendido que foi uma briga meio esquisita ali, que você vai vendo com muitos detalhes e é uma briga muito humana, é uma coisa maravilhosa, né, ver os defeitos de cada uma das personagens, ver como isso estava ali atingindo a relação delas e até mesmo em toda a obra. Lembrando aqui, qual que é o começo dessa história? O começo é uma garota apertando um botão para criar a tecnologia 7G. A tecnologia que iria aproximar as pessoas, que ia fazer com que elas ficassem todas próximas, com que o pensamento e os sentimentos fossem transmitidos automaticamente quando você pensasse numa pessoa. Você não precisaria mais de dispositivos tecnológicos para conseguir passar suas palavras. Agora bastaria sua mente. Mas essa mesma tecnologia acabou por acidente distanciando as pessoas. 駅と駅の間、町と町の間はありえないほど広がって。 E eu acho isso muito bonito, principalmente considerando o nosso contexto atual. Eu acho que agora é o momento que a gente mais está conectado com o mundo inteiro. Em menos de 2 milissegundos, 1 milissegundo, eu consigo digitar uma mensagem, apertar um enter e isso vai chegar em qualquer lugar do planeta. Eu consigo me conectar, consigo estabelecer essa relação com qualquer pessoa do mundo, mas ao mesmo tempo, é o momento em que as relações estão mais frágeis. Você anda pela internet, você não precisa ser um grande usuário de internet para você perceber isso. Qualquer uma das redes sociais que seja, Instagram, Twitter, Facebook, até mesmo suas relações diretas no WhatsApp, você vê que as pessoas estão próximas tecnicamente, elas conseguem se aproximar rapidamente, mas estão completamente distantes. Brigas em todo canto, as pessoas discutindo por mais que concordem umas com as outras. A internet e o mundo acabou se tornando esse ambiente para você brigar, para você ter inimizades, para você ficar desconectado sentimentalmente das pessoas. E a dinâmica das redes sociais, a dinâmica dessa tecnologia acaba fazendo com que isso se replique mais e mais, seja num algoritmo que acaba trazendo algum tipo de post para você que vai te deixar indignado, que vai colocar sua opinião e haver outras pessoas falando sobre isso, ou seja, na dificuldade. Afinal de contas, tem muitas e muitas coisas agora para você ver na internet, você tá sempre conectado, você tá sempre cheio de muitas mensagens, sempre cheio de muita coisa que você viu durante o dia e às vezes acaba não mandando nem mesmo um oi para aquela pessoa que você verdadeiramente se importa. Então essa menção de como esse avanço tecnológico, esse avanço nas conexões não é necessariamente um avanço porque estamos numa situação um tanto retrógrada nesse sentido, é uma leitura belíssima nesse mundo completamente caótico. あれが池袋。 E ao mesmo tempo, essas conexões não só estão relacionadas à tecnologia e ao mundo e como elas ficaram separadas uma das outras, mas como o coração delas acabou se distanciando. Acabou se distanciando principalmente por conta da briga da Chizuru com a Yoka, que também tinha a ver com o quanto elas poderiam ir além, com o quanto elas poderiam acreditar nesses sonhos, quanto elas poderiam viver e quebrar essas barreiras e se tornar pessoas mais incríveis, se distanciando de tudo aquilo. E mais uma vez,
se distanciando uma das outras. Eu acho que é um anime muito interessante pra gente poder assistir nos dias de hoje, principalmente nas animosidades de internet, nas relações que funcionam pra esses sites e pras redes sociais, que na grande realidade das coisas, pra você, possivelmente, assim como é pra mim, as redes sociais e o mundo da internet acabaram se tornando o mundo principal, e a gente meio que faz algumas outras coisas, mas a gente se preocupa muito mais com o nosso eu virtual do que com o nosso eu real, e como isso não deveria ser assim, já que tecnicamente a tecnologia foi feita pra outra coisa. E aí com esse tipo de reflexão você começa a reavaliar muitas das coisas, reavaliar muitos dos significados, reavaliar muitas das trajetórias que foram vividas através desse anime e todas aquelas microfilosofias que são colocadas nesse mundo completamente insano, que no final das contas pode parecer muito mais maluco que o nosso, mas não é. Por isso eu acho um anime muito importante pra gente ver agora, um anime que foi muito bem produzido, foi muito bem sensível em perceber essas dinâmicas e esses temas que são muito bem explorados aqui. Aquele anime que você termina percebendo que as coisas podem ser mais simplificadas, que as coisas podem ser mais bem resolvidas e às vezes repensando muitas coisas que você deixou mal resolvidas por esse caminho que você precisa dar um jeito para poder ficar em paz e que você pode se dar o direito de conseguir e de buscar essa sua resolução individual. E de que no final das contas não importa se as pessoas têm cogumelo nas cabeças, se as pessoas se tornaram zumbis, se as pessoas querem ficar num lugar, se as pessoas se tornaram sapos, se as pessoas andam dentro de botes com patinhos, se as pessoas se tornaram cachorros, não importa. O que importa é a conexão que você faz com elas e como você preza para que elas se mantenham. Então, estamos no final do ano, né? Eu acho que às vezes, talvez, você pensou em muitas coisas quando eu tava falando sobre esse vídeo, sobre esse anime. Tá aqui sua deixa.